Seja bem-vindo a mais um Papo de Empreendedor. Vamos falar hoje sobre como eu posso fazer para vender no digital, tanto produto quanto serviço. Meus amigos, seguinte, na verdade você tem que entender como é que funciona o processo. Porque a venda ela é um processo não só no digital, mas em qualquer ambiente que você esteja. Falando do digital, tem um detalhe muito importante que é o seguinte: existem diversos canais de marketing onde você tem que entender como funcionam esses canais para poder usufruir. Como é que você vai querer entrar no mercado, numa área, num jogo, sem saber como é que se joga? Então você tem que entender como é que funciona o ambiente digital. Então você tem que entender o que são canais de marketing, você tem que entender como atuar em cada um deles. Existe uma regrinha básica para vendas que também é aplicada no digital. Para chegar na venda, que é o objetivo final do processo de venda, não é o objetivo final do negócio como um todo, porque existe o pós-venda, existe a fidelização, mas no processo de venda ela se encerra com o ato de compra do lead, quando o lead deixa de ser apenas lead e vira cliente. Então o que acontece? Para eu conseguir fazer com que o meu lead vire cliente, eu tenho que voltar um pouquinho e tenho que fazer o quê? Tenho que atrair. Eu tenho que mostrar o meu produto ou serviço, ou seja, eu tenho que atrair essa pessoa para conversar com ela. O meu conversar é tentar vender. Então eu tenho que atrair para conquistar para depois convertê-la. Se eu pular esse processo, eu posso conseguir gerar venda? Pode, mas é mais difícil. Se você acha que a venda vai acontecer do nada, basta você ficar parado e vai acontecer, pode acontecer? Pode, mas é muito mais difícil, certo? Existem números de mercado, eu vou passar para vocês direitinho, que explicar direitinho o que é lead, apesar que tem um vídeo aqui no Papo do Empreendedor explicando, você pode ver aqui no cardzinho, vou colocar aqui para você explicando o que é lead frio e lead quente. Então, quando o lead é frio, ou seja, ele não tem relacionamento ainda, você não tem relacionamento com ele, ou seja, você ainda não conquistou, a taxa de conversão é de 1 a 2%. Então, se você fizer uma oferta para um lead frio, a taxa de conversão é de 1 a 2%. Então, a cada 100 pessoas você vai conseguir vender para uma ou duas. Agora, se o lead for morno, ou seja, você teve um mínimo de relacionamento com ele, essa porcentagem, números de mercado, não sou eu que estou estipulando, vai de 4 a 5%. E se o lead for quente, ou seja, o que é um lead quente? É aquele lead que você atraiu, você se relacionou, conquistou esse lead e agora você vai fazer a oferta. O que é que significa isso, Danilo? Explica aí. Quando eu atraio, eu mostrei o problema. Aí o meu lead vai dizer assim: opa, essa pessoa aqui sabe do problema que eu tenho. Então eu atraí. Quando eu me relaciono, é quando eu explico soluções para o problema e mostro o meu produto, o qual pode resolver aquele problema, ou serviço, tá certo? Então estou me relacionando. Isso é se relacionar, isso é conquistar. Você vai conquistar a pessoa, não é porque ela vai gostar de você, ou porque você é bonito, enfim, é porque você vai mostrar que você consegue solucionar o problema dela. Isso é conquistar. Depois que você atrai a pessoa falando do problema, dizendo que conhece o que aquela pessoa está passando, mostra as soluções, mostra o seu produto ou serviço que resolve aquele problema, aí ele vai sim passar a ter confiança em você e aí você faz uma oferta. Quando você faz essa oferta para um lead quente, que é esse, a taxa vai de 8 a 10%. Então, olha, quando você faz uma oferta para o lead frio, é 1 a 2%. Para o lead morno, 4 a 5%. E para o lead quente, vai de 8 a 10%. Então é muito melhor você trabalhar esse lead do que simplesmente sair ofertando sem justificar, sem mostrar o seu serviço, tudo bem? Sem mostrar as suas credenciais, o seu profissionalismo. Então isso é o funil de vendas. Você atrai, na boca do funil você atrai um monte de gente, aí você vai filtrando, por quê? Porque você vai falando do problema e vai falando que você sabe solucionar, algumas pessoas vão ficando, outras vão saindo, mas os que vão saindo vão virar justamente o lead quente, que é aquele que sabe do problema, é aquele que sabe da solução porque você disse e conhece o seu produto ou serviço que se encaixa na necessidade dele. E aí sim você faz uma oferta, e aí também tem que saber fazer oferta. Existem estratégias para fazer uma oferta bem feita, existe uma estrutura tanto para arte estática, né, um post, como para vídeo. Existem técnicas de publicidade, a técnica AIDA, por exemplo,
onde você vai chamar a atenção, vai gerar intenção dele, enfim. Existem essas estratégias que a gente aprende para poder aplicar e sim fazer com que o meu processo de atrair, conquistar e converter finalize com a conversão. Essa estrutura é o processo de venda no mundo digital. Isso é muito importante para você. Se você quer entrar no digital ou você já está no digital e quer ter resultado, você tem que entender esse processo de 3 passos. 3 passos macro, porque dentro de cada passo desse tem outras coisas. Por exemplo, o tráfego pago. O tráfego pago está lá na etapa de divulgação, lá no começo. Eu pago o Google, pago o Instagram para que ele divulgue a minha arte, o meu criativo, que eu vou fazer também com técnicas próprias para serem mais efetivas, o convencimento de ser mais efetivo, atraio a pessoa e aí ela entra no funil de vendas e eu faço todo esse processo. Você não precisa ser expert em cada uma delas, porque se você cair no erro, na besteira de querer ser expert em um, você vai perder muito tempo para poder aprender os demais e você não vai conseguir ser expert em cada uma dessas. Existe um profissional para cada uma dessas áreas. Só para texto existe o copy, só para criação de arte existe o design, só para gestão de anúncios existe o gestor de tráfego, só para configuração lá no site existe o web design, tudo bem? Então não caia na besteira de querer saber tudo 100%. Você tem que saber ali mediano para você poder fazer. Quando você entender que o processo estiver rodando, que você quiser otimizar, aí sim você vai contratar pessoas especializadas nas áreas que você julgar ser mais necessário, porque você já vai estar entendendo. E aí você vai conseguir otimizar. O grande segredo, agora eu guardo isso para a gente finalizar. O grande segredo desse processo de venda é a otimização. Qualquer canal de marketing que você escolher, qualquer estratégia de marketing que você escolher, no começo ele não vai bombar. Não tem como. Existem as exceções, mas é o mínimo do mínimo. O que vai acontecer é um processo de otimização. Você monta o processo, deixa ele rodando e vai otimizando. Vai melhorando os criativos, vai melhorando a conversa para poder convencer, vai melhorando as ofertas para poder converter, certo? Então, todo esse processo ele não é rápido, porém ele é efetivo com otimizações constantes. Tudo bem? Então, finalizo aqui mais um Papo de Empreendedor e até a próxima.